Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos apresentar o trabalho final de Bases Experimentais das Ciências Naturais. A construção de aviões de papel costuma ser muito comum na infância de grande parte dos indivíduos, então por que não levamos isso mais a fundo? No dia a dia, a confecção desses aviões costuma ser feita com qualquer tipo de papel que esteja acessível, mas qual gramatura apresenta as melhores características de voo? A partir dessa questão, nosso grupo selecionou três tipos de papéis com diferentes gramaturas: canson, cartolina e sulfite. Com as folhas cortadas em A4, buscamos uma dobradura eficiente e iniciamos o experimento analisando as diferenças no tempo de voo e na distância percorrida entre os aviões. O principal obstáculo para realizar esse projeto foi a montagem de um lançador que fosse consistente e fizesse com que o experimento fosse reprodutível. Nosso primeiro lançador foi feito usando uma caixa de papelão e um elástico de látex preso a ela. Ele não funcionava muito bem, pois o elástico amassava os aviões e a caixa era muito frágil, se deformando mais a cada novo lançamento. Na nossa segunda tentativa, mantivemos o elástico e substituímos a caixa por outra mais resistente, além de mudarmos o ângulo de lançamento de 180 para 25 graus. Para evitar o estrago que o elástico estava causando, tentamos colocar um pedaço de algodão e uma esponja na área de contato. Nenhum dos dois protegeu o papel como desejado. Outro problema desse modelo era o tamanho da caixa, que por ser muito pequena, fazia com que parte do avião ficasse flutuando antes do lançamento, mudando o ângulo dele todas as vezes. Chegamos enfim em nosso último modelo. Ele foi feito com uma haste de metal longa e usava elástico de exercícios, que, por ter uma área de contato maior, diminui os danos no avião. No entanto, mesmo com o lançador funcionando, tivemos que aperfeiçoar a distância até onde puxaríamos o elástico, o que nos rendeu diversos erros até o lançamento perfeito. Outro problema foi decidir o tipo de dobradura. Algumas, por terem várias dobras em uma parte pequena do papel, dificultavam a reprodução em gramaturas maiores. Outras deixam os aviões muito pequenos para nosso lançador, que não conseguia impulsioná-los de maneira reprodutível. Chegamos então no modelo dardo, que funcionava perfeitamente para esse experimento. Durante o voo, existem quatro forças atuando sobre o avião: força de impulso, força de arrasto, força-peso e força de sustentação. A força de impulso gerada pelo lançador é o que faz com que o avião se mova na direção esperada. Enquanto o avião se move pelo ar, surge uma força contrária ao seu movimento, a força de arrasto, que está relacionada tanto à área das asas quanto à velocidade do avião. A força-peso é a força de atração entre a Terra e o avião, fazendo com que ele perca altura ao longo do tempo. A força de sustentação tem sua origem no efeito Coanda, que diz respeito à tendência que fluidos têm de permanecer aderidos à curvatura de superfícies, como a asa do avião. Devido a essa curvatura, o ar gera uma força para baixo, que por reação gera no avião uma força para cima, que permite a continuidade do voo. O efeito de Bernoulli também é importante para a sustentação do avião no ar. Segundo ele, o ar em alta velocidade sobre a asa do avião cria uma área de baixa pressão, o que implica em uma menor força necessária para sustentar o avião. Para medir a distância percorrida pelo avião, usamos uma trena, medindo do ponto de início do lançador até a parte traseira do avião após ele ter parado. Os tempos de voo foram medidos com um cronômetro digital, iniciando no momento que o avião partiu do lançador até o momento que ele toca o chão. Tomando como parâmetros alcance e tempo de voo, podemos observar através do gráfico que o sulfite apresenta o pior alcance, enquanto o canson e a cartolina, dentro da margem de erro, apresentam o mesmo alcance. Isso se deve ao fato de que a diferença na gramatura de ambos ser apenas 18 gramas por metro quadrado. Note-se que, devido à margem de erro dos instrumentos de medição, o tempo de voo do sulfite e do canson apresentam valores parecidos. O mesmo acontece com os valores da distância percorrida pelos aviões de cartolina e canson, devido à margem de erro dos instrumentos utilizados. As medidas referentes ao tempo de voo e à distância possuem uma correlação contraintuitiva pela maneira que foram calculadas e mensuradas, já que uma foi medida até o avião tocar o chão e a outra até ele parar de se mover. Isso ocorreu pela dificuldade que enfrentamos de marcar exatamente o instante que o avião tocava o solo. Partindo dos dados coletados, podemos fazer uma análise das energias envolvidas nesse sistema, a energia potencial elástica e as energias cinéticas dos diferentes aviões. Primeiro, calculamos a energia potencial elástica. Como não usamos um elástico ideal, aproximamos a função de força por meio do método dos mínimos quadrados, utilizando pontos de deslocamento do elástico para os quais conhecemos a força. Assim, obtivemos o polinômio linear que, quando integrado, fornece energia potencial elástica do sistema. Usando os vídeos dos lançamentos no programa Tracker, calculamos as velocidades iniciais para os aviões de cada material. Então, utilizamos a fórmula para calcular a energia cinética de cada avião, encontrando os valores mostrados. Por fim, calculamos a diferença entre a energia potencial elástica e as energias cinéticas. Isso nos mostrou que o avião de sulfite é o que perconverte uma forma de energia em outra, sendo, portanto, o que mais deforma durante o lançamento e o que apresenta piores características de voo. Pelo experimento, percebe-se que a gramatura dos papéis exerce grande influência no desempenho do avião em relação ao seu tempo de voo e à distância percorrida. Inicialmente, a expectativa era de que o sulfite seria o que teria melhor desempenho por ser o mais leve dos três. Contudo, através dos lançamentos, concluiu-se que a cartolina e o canson foram os mais efetivos, uma vez que eles suportam melhor a influência das forças atuantes no momento do voo, além de não sofrerem tanta deformação no instante do lançamento como o sulfite. Fatores como dobradura do avião e tamanho da asa também são importantes para o desempenho do voo, mas como dito anteriormente, nosso foco de análise foi o impacto do material utilizado.